Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Boa noite. Oi, Rodrigo. Boa noite para você e para a Carol e para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo nesta noite. Oi, Vera. As coisas estão ficando exprimidas aí, você viu? Os precatórios hoje, já um gesto de desespero, a palavra desespero até surgiu na boca de Paulo Guedes hoje, para ver se o Supremo ajuda ele a superar esta. Hoje é um dia de palavras dramáticas, né, Bocardi? Ele falou em desespero, Bolsonaro falou em catástrofe caso o Supremo mude a regra do marco temporal dos povos indígenas. Então, sim, o governo está sentindo a água se aproximando, né? O ministro Paulo Guedes aproveitou esse evento ao qual ele compareceu com o presidente do Supremo, Luiz Fux, para fazer esse apelo público por uma solução para o pagamento de precatórios. Tem cerca de 89 bilhões aí estourando para serem pagos. O governo não tem como pagar isso sem que não sobre nenhum dinheiro para quase nenhum outro investimento em pleno ano eleitoral. E antes do 7 de setembro estava sendo costurada uma saída que era um puxadinho total. Contava ali com a benevolência do ministro Luiz Fux e também do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, que era o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, interpretar duas normas diferentes da Constituição e construir uma terceira. Quais são essas normas? O Supremo analisou essa questão de parcelamento de precatórios num julgamento do seu pleno e chegou à conclusão que não caberia parcelamento de precatórios na ocasião. Posteriormente a isso, o Congresso estabeleceu o teto de gastos, que fixa que você não pode gastar mais no ano seguinte do que o que você gastou no ano anterior e uma correção pela inflação. As duas normas não conversam entre elas. O aumento da despesa com precatórios é bem maior do que o limite do teto. Então, por essa saída aí negociada, se estabeleceria um subteto, um teto para o pagamento de precatórios. Pagaria precatórios até o limite que isso não comprometesse o teto. Só que o que se chegou à conclusão, e logo o Fux foi alertado disso, que não caberia ao CNJ e nem mesmo ao Supremo fazer essa interpretação e dar essa colher de chá para o governo, que dependeria da aprovação de uma outra emenda constitucional, que aí sim adaptasse a necessidade de pagar os precatórios à regra do teto de gastos. Mas a gente sabe que para se aprovar uma emenda à Constituição é necessário um quórum muito grande e o governo tem medo de não ter esses números no Congresso, prefere que o Supremo construa a saída. Mas hoje o Fux até falou que o Paulo Guedes está querendo jogar no colo dele um filho que não é dele. E é dessa maneira que ele encara. E não é só porque o Bolsonaro falou cobras e lagartos do Supremo em cima dos palanques do 7 de setembro, é porque antes mesmo disso, o ministro Fux já tinha sido alertado pelos seus pares que ele estava comprando um problema que não era dele e já tinha sido aconselhado a sair dessa tentativa de mediação, que no limite é uma pedalada, que não caberia ao Supremo fazer isso porque dívidas são decisões judiciais, isso aí tem que ser cumprido. Ia estourar no Supremo um monte de gente cobrando as suas dívidas e aí o Supremo ia ter participado da solução que no limite é inconstitucional. Então é esse o nó, é um nó de difícil solução. Por mais que o ministro apele dramaticamente aos sentimentos do ministro Fux, não é disso que se trata. O filho, de fato, não é dele. Esse DNA nem precisa ser feito. Não é um filho do judiciário. E o governo está ficando com o tempo corrido para você aprovar uma emenda à Constituição agora, setembro, outubro, para que ela valha para o orçamento do ano que vem e para que ela ainda libere recursos o suficiente para você construir um programa de assistência social que até agora não tem dinheiro para ele, que é o Auxílio Brasil. Então, está bem difícil essa solução aí para esse drama. O que vai acontecer? Vai ter que pedalar? Vai ter que pedalar de alguma maneira, mas mesmo para pedalar, Bocardi, precisa de aval do Congresso. Precisa que ou se abra uma exceção no teto de gastos, e aí diga que o pagamento de precatório está fora do cálculo do teto de gastos, ou que se transforme isso, que era uma
minuta de resolução do CNJ, eu estou até com uma minuta aqui, estava estudando antes da gente entrar no ar, que é isso, que estabelece um subteto, estabelece, olha, como se criou o teto de gastos, precisa adequar aquela outra norma anterior, porque existe um princípio segundo o qual uma norma que modifica a Constituição tem que adequar as normas anteriores. Então, valeria um teto até um limite para essa questão dos precatórios, e aí os tribunais todos teriam de seguir esse limite antes de mandar pagar a dívida. Vamos ver, nos dois casos, é votação no Congresso, votação nas duas casas por maioria ali de PEC, que é uma maioria muito grande, então não é fácil, o tempo corre contra o governo nesse caso. Falando de CPI, Vera, a CPI adotou uma estratégia inteligente, né, de convocar juristas para colaborar ali no relatório final. E já tem um relatório de juristas apontando pelo menos 7 crimes que o presidente Jair Bolsonaro cometeu e que podem vir nesse relatório de Renan Calheiros, né? Foi inteligente, Carol, a começar pelo nome principal desse grupo de juristas, que foi o primeiro a ser ouvido, que é o do jurista Miguel Reale Júnior. Os governistas não vão poder acusá-lo de ser petista, afinal de contas, ele foi um dos signatários do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, esta especificamente foi uma cartada de mestre por parte da CPI. Isso foi originado num requerimento do senador Alessandro Vieira, foi comprado imediatamente pelo senador Renan Calheiros, que achou uma ótima ideia. E aí esse grupo foi o primeiro ouvido e já sapecou 7 crimes ali nas costas do presidente, crime de responsabilidade, portanto passível de impeachment, e 6 crimes comuns, portanto passíveis de ação penal, que dependerá, para que vire realmente uma ação penal, de uma denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Os 2 caminhos, a gente sabe bem, tem dito isso aqui, para também não vender ilusão e não se empolgar demais, os 2 caminhos estão interditados, são caminhos difíceis, tanto o do impeachment, já tem vários lá sendo engavetados pelo Arthur Lira, quanto que realmente vire uma ação penal, porque para isso depende, primeiro, do Aras denunciar e, segundo, da Câmara aprovar que seja aberta uma ação. Precisa de autorização da Câmara dos Deputados para que um presidente da República, no exercício do cargo, seja alvo de uma ação penal. Então, são caminhos difíceis, mas que para a CPI, para a conclusão da CPI, para esse apogeu, esse epílogo deles, vai ser bastante forte, contundente. Tem esse relatório desses juristas que vai ser anexado ao texto final do senador Renan Calheiros, e eles também vão ouvir outros grupos de juristas, o grupo Prerrogativas, que trata aí de direitos essenciais, entre eles o direito à vida, o direito à saúde pública, e também grupos encabeçados por outros juristas proeminentes. Então, tudo isso encorpa o relatório do senador Renan Calheiros e dá um lastro que a gente vinha duvidando aqui que a CPI pudesse ter, porque eles, em alguns momentos, se perderam em caminhos alternativos, porque faltava ali saber em que norte que eles iam, em que direção eles iam, e essa decisão de ouvir juristas dá um encorpamento técnico para o parecer do senador Renan Calheiros, que, ademais, já seria bastante forte do ponto de vista político. E a ex, hein? Tem a ex agora, né? A turma já está falando, mas será que ela vai conseguir aí um habeas corpus e tal? O governo vai tentar de tudo para que ela não sente no banco da CPI. Ana Cristina Valle é a ex número 2 do Bolsonaro, mãe do filho 04, Jair Renan. Caramba, tudo número. Ali tem que ser tudo por número, porque senão a gente se perde. Ela foi, durante muito tempo, chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, era operadora da rachadinha lá, segundo o depoimento de um ex-funcionário dos gabinetes e ex-funcionário da casa dela, que na semana passada veio a público para denunciá-la, inclusive ao Ministério Público do Trabalho. Então, o que a CPI fez foi pegar um pretexto, que é o fato dela ter sido citada pelo lobista que foi ouvido hoje, o Marconi Albernaz, para trazê-la à CPI e causar um dano político ao presidente Jair Bolsonaro por tudo que ela pode representar se for inquirida. É claro que vão perguntar desses casos que
ligam de alguma maneira ao caso Covaxin, mas também vão aproveitar para perguntar de rachadinha, para tentar fazer o governo sangrar nesse depoimento. Então, vai haver primeiro tentativas do ministro Ciro Nogueira e dos senadores governistas da CPI de adiar esse depoimento por meio de um acordo com a própria cúpula da CPI. Se isso fracassar, a defesa dela vai, com certeza, ao STF para tentar fazer com que ela não vá, primeiro dizendo que ela não tem nada a ver com o objeto da CPI em si, e segundo, alegando as coisas que todos têm alegado para não ter de depor, né? Então, vai ser uma queda de braço que deverá movimentar essa reta final da CPI, lembrando que as datas previstas pelo próprio senador Renan Calheiros para a apresentação do seu relatório final já estão aí. Semana que vem, dias 23 e 24, ele diz que apresenta o relatório para votação na semana seguinte, dias 28 e 29. A Ana Cristina é figura central nessa história das rachadinhas. Tinha um monte de parente dela nomeado em gabinetes da família Bolsonaro. Realmente é um depoimento crucial aí, se os parlamentares conseguirem levar ela até a CPI. Eu acho, viu, Carol? Todo mundo sabe tudo que eu penso a esse respeito, e eu acho que esse caso das rachadinhas precisaria ser mais bem investigado, né? Mas eu acho que não tem nada a ver com a CPI da Covid. Houve uma forçação de barra aí para sangrar o governo. Isso é coisa de governo fraco. O governo está mesmo nas cordas. A gente acabou de ver precatórios, vai ver outros casos aí em que o governo sofreu derrotas nesses últimos dias. Não é para dar pena, porque é um governo que cavou a sepultura de muita gente na pandemia e da própria, com tanta incompetência, mas esse caso não tem nada a ver com a CPI da Covid. Agora, Vera, esse lobista aí, que depoimento confuso, né? Porque ele diz que não é lobista, mas ao mesmo tempo é cheio de esquema, conhece o filho do Bolsonaro, conhece a Ana Cristina, conhece a Karina Cufa, é super bem relacionado, né? Eu fiquei com pena dele em alguns momentos. Vera. Te juro. Porque é uma pessoa tão despreparada para estar ali. Será que foi o almoço hoje, hein? Ele adiou tantas vezes ir até ali e tal. Ele estava em pânico, ele se enrola todo. Também não acho que seja um depoimento central, fica ali mais nesse campo do entretenimento e mostra, isso sim, como figuras rastaqueras estavam negociando todo tipo de insumo ali no Ministério da Saúde em plena emergência sanitária. E aí essa é a parte grave da história, ter essas figuras fazendo qualquer tipo de negociação com o Ministério da Saúde no curso de uma pandemia que matou já tanta gente. Isso é o substrato realmente grave que deverá constar do relatório final. Eu acho que a gente perdeu muito tempo com depoimentos dessas figuras secundárias aí. Dava para ter resumido, dava para ter encapsulado ali em alguns depoimentos, mas o substrato final desse caso Covaxin, daquele outro caso da Davat, que não foi para frente, é um Ministério da Saúde absolutamente desqualificado do ponto de vista técnico, que negligenciou as vacinas realmente efetivas e os laboratórios grandes, as farmacêuticas grandes, para depois negociar na Bacia das Almas com um bando de picareta. Então, isso também vai estar muito forte em tintas carregadas no relatório final do senador Renan Calheiros. Tudo que a gente sabia, né, que ia acontecer e que a gente fica agora no olhar de algo que não aconteceu, mas com a incerteza de que pode ter acontecido muito também, né? Nessa compra toda espalhada por todo canto, né, no país. E veja que agora, setembro, né, de 2021, a gente ainda tem essa improvisação na segunda dose, porque falta a AstraZeneca, as pessoas tendo de fazer um combinado ali de AstraZeneca e Pfizer, e o ministro Queiroga em negação, dizendo que está sobrando vacina, que onde já se viu, justamente porque ainda persistem vários dos vícios do início da pandemia, esses vícios que nos trouxeram aqui e que vão ser categorizados como crimes pela CPI, entre eles a total e absoluta desconexão de esforços entre o governo federal, estados e municípios,
que é disso que se trata. Pode ser que estados e municípios tenham errado adiantando demais a vacinação e isso fez com que tenha faltado dose? Provavelmente aconteceu. Mas, se houvesse uma articulação decente entre os entes federados, isso seria sanado brevemente. Olha, faltaram vacinas? Quantas doses estamos mandando? Mas não é isso que a gente vê na prática, né? Falando de marco temporal, o julgamento foi suspenso, Alexandre de Moraes pediu vistas e aí vem a catástrofe, né? O presidente Jair Bolsonaro falando em catástrofe alimentar, é isso? É, uma catástrofe mundial e alimentar, porque vai faltar comida, porque vamos ter que demarcar 14% do território nacional para terras indígenas, claramente tentando forçar uma barra, porque a gente sabe que, na verdade, o que mais tem no território brasileiro, em termos de terras, são terras para o agronegócio, terras para latifúndios. Elas superam em muito as reservas indígenas, então isso é uma falácia do presidente. Os próprios ruralistas conscientes e que fazem do agronegócio uma das grandes forças pujantes da economia brasileira, dizem que o problema para o agronegócio não é expandir as suas terras e as suas fronteiras, é tecnológico, é usar as mesmas terras, dá para produzir mais, para aumentar a produtividade. Então, é um argumento falacioso e seguido de um argumento absolutamente descompromissado com respeito aos povos indígenas, que é esse do Bolsonaro de dizer que índio tem que ser gente como a gente, que é um argumento preconceituoso, na verdade. A gente sabe que não é disso que se trata e que os índios têm a sua própria cultura, têm a sua própria determinação de viver segundo as suas tradições e segundo a sua cultura, e não cabe ao Bolsonaro dizer que eles têm que ser gente como a gente, etc. Então, o julgamento do Supremo traz no seu bojo todas essas discussões, não é um julgamento simples. A tese do marco temporal, ela tem defensores legítimos, porque ela parte ali de um princípio de que a Constituição não prevê exatamente a partir da promulgação desta carta, mas que isso está subjacente ao texto, enquanto outros dizem que não, que quando ela fala em terras tradicionalmente ocupadas, ela está usando um conceito antropológico mais amplo e falando do direito dos povos indígenas às suas terras originárias. Então, é uma tese difícil. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista para tentar dar uma apaziguada nos ânimos. Os índios estão acampados em Brasília há semanas. O voto do ministro Fachin foi pela revogação dessa tese do marco temporal. O ministro Nunes Marques, aliado do governo, votou hoje pela tese de que valem as demarcações a partir de povos que estavam já na data da promulgação da Constituição, e aí isso deve voltar sem data ainda, então deve haver uma desmobilização, ao menos momentânea, dos acampados em Brasília, mas é um assunto que não pode ficar para as calendas gregas. O Supremo, uma hora, vai ter de decidir essa questão, uma questão crucial, inclusive do ponto de vista humanitário. Então, o ministro Alexandre de Moraes, de novo, tem um protagonismo. Vai caber a ele devolver para julgamento um assunto da maior importância, da maior relevância. Sempre ele. Sempre ele. Vera, acabou que ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória que alterava o Marco Civil da Internet e foi quase ao mesmo tempo que a ministra Rosa Weber declarou a nulidade dessa medida provisória, né? Foi no olho mecânico ali, Carol. Foi no Photoshop. Eu cheguei a dizer que ele tinha perdido o timing porque ela decidiu antes, e aí eu vi que na sessão ele tinha anunciado também que ia devolver. Mas é isso, uma derrota simultânea em duas frentes do presidente de um tema que é caro a ele, a gente sabe que é caro a ele, e ao qual ele fez uma referência bizarra numa solenidade ontem, pouco antes do Rodrigo Pacheco devolver, o que aumentou o tamanho da sua derrota, porque num tom ali, daquele seu tom de deboche clássico, Bolsonaro diz que fake news faz parte da vida e que é como você mentir para sua namorada e que isso daí, né, que ele sempre fala isso daí não tem que ser assunto para regulamentação. Acontece que existe um marco
legal para isso, que foi aprovado por unanimidade pelo Congresso, que tem servido para basear a política das próprias plataformas quanto ao conteúdo que vai nelas, mas não é só isso. As plataformas têm a prerrogativa de retirar conteúdo a depender da sua própria política, nem sempre isso aí vem do Marco Civil, e tanto o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entenderam que a revogação de trechos dessa lei levaria a um vale-tudo nas redes sociais e na internet e a prática de crimes sem punição. Então, ele recomendou que a ministra Rosa Weber considerasse sem validade a MP, o que ela fez, mas o Rodrigo Pacheco, um pouco antes, esperou ter essa solenidade, na qual, aliás, ele ganhou uma medalha do Bolsonaro, para sapecar essa derrota aí no coro do governo e devolver a medida com o selo de endereço não encontrado ali para o Palácio. Então, Bolsonaro fica com essa derrota. Para ele, essa é uma derrota séria, porque atinge no coração o seu grupo mais radicalizado, aquele que já não está absolutamente feliz com o recuo do presidente às suas ameaças em relação ao Supremo e que agora vê ele sofrer mais uma derrota. Então, aquele que parecia o invencível no palanque do 7 de setembro vai ficando cada vez mais diminuído na sua possibilidade de cantar de galo diante dessas derrotas sucessivas desde o 7 de setembro. Vai também se complicando nesse plano do apoio político a situação do presidente Jair Bolsonaro, Carol e Rodrigo. E a música é? Ah, você que escolheu, então você conta aí. Foi a que eu escolhi? Não, valendo essa? Você Esse venceu filho é teu, essa. Bocardi. Sim. Não, a sugestão do Paulo Carvalho. Ah, foi ouvinte. DDD 81. Ursinho Blau Blau é uma boa opção de música, mas eu quero sugerir um samba. Nega Maluca, do Luiz Fux para o Posto Ipiranga. Olha a letra. Escreveu dessa forma. Tava jogando sinuca, uma nega maluca me apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. Tava jogando sinuca, uma nega maluca me apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia pro povo que o filho era meu. É isso aí, né? Fux tranquilão, jogando uma sinuca. De repente vem Paulo Guedes. Paulo Guedes carregando uma pasta de precatórios, uma pasta de fatura de precatórios para pagar, entregando na mão dele, falando que o filho era dele. Que filho situação. Caro esse, um filho cheio de... já vem com os boletos. Eu tinha tido uma ideia parecida do nosso ouvinte. Como chama o nosso ouvinte aí, Bocardi? Esse é o Paulo Carvalho. Paulo Carvalho e eu estávamos na mesma linha. Eu também tinha chamava filho, como é que é? Filho rejeitado, a minha. Era uma música mais triste. A dele foi mais alegre, gostei. Eu já tinha ido no Michael Jackson, né? Billie Jean. The Kid is not my son. Também tem. E é Linda Batista cantando, é isso? E aí você canta de um jeito que você consegue imaginar certinho ali o Fux numa mesa de sinuca e o Paulo Guedes chegando no ambiente carregando os precatórios. O filho é teu. Veja você, meu irmão, a bomba estourou na minha mão. Aí, a bomba tá estourando. Vai estourar na mão de quem é essa bomba? Amanhã a gente fala mais sobre isso, Vera Magalhães. Tá bom. Valeu. Tchau, gente. Até amanhã.